Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião. A ordem do dia de hoje é a apresentação pelos deputados de perguntas sobre as linhas de ação governativa e assuntos sociais e a atribuição pelo chefe do Executivo de respostas às perguntas apresentadas. Antes de mais, dou em nome da Assembleia Legislativa as boas-vindas ao Sr. Chefe Executivo, bem como aos membros do Conselho Executivo e do Governo à reunião plenária de hoje. De acordo com a resolução da Mesa da Assembleia Legislativa, deliberação 5/2018, mesa, cada deputado só pode fazer uma pergunta, segundo a ordem de inscrição, não devendo a sua intervenção exceder 2 minutos. A resposta será dada a cada pergunta imediatamente depois da sua apresentação até ao encerramento da presente sessão. A reunião decorrerá das 15 horas às 18 horas. E há pouco já dialoguei com o Sr. Chefe Executivo e que o Chefe Executivo vai responder a todas as perguntas. Hoje temos 31 deputados que se inscreveram para a apresentação da pergunta. Como foi referido há pouco, o Chefe Executivo vai responder a todas as perguntas até ao fim. E cerca de 4h30 vamos ter um intervalo de 20 minutos. Agora vou então pedir ao deputado Yusukai para usar da palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe do Executivo, nas lags para 2022, o senhor afirma que a Covid-19 teve um impacto significativo na economia de Macau, revela as fragilidades da nossa estrutura económica única e afirma que é preciso reforçar a criação de mais indústria para acelerar a diversificação da economia. Há mais de um mês registrou-se um surto de epidemia e com o reforço do controle do governo e a colaboração da população, a situação foi controlada, os serviços de indústria comercial foram retomados, porém, sob o impacto, o progresso da retoma económica ainda está muito lento. O governo adotou uma política financeira ativa, lançando medidas de apoio no valor de 10 mil milhões de patacas, o recurso a grandes montantes das reservas financeiras para suprir as insuficiências das receitas e atribuir apoios financeiros é apenas uma medida paliativa de curto prazo. Para além do alívio das dificuldades, o mais importante é promover a retoma e revitalização da economia, sobretudo porque o modelo económico original não é sustentável, um problema que merece a séria ponderação. O governo ainda tem uma grande reserva financeira, assim Macau deve aproveitar plenamente as políticas especiais do país e utilizar bem a reserva financeira para promover, desenvolver novas indústrias, para concretizar a diversificação económica. Senhor Chefe do Executivo, já tem algum plano para o desenvolvimento das novas indústrias locais? De que planos concretos e viáveis dispõe o Governo para a construção da zona de cooperação aprofundada, em que Macau é parte principal, e para a promoção do desenvolvimento das principais indústrias desta zona, com vista a impulsionar a diversificação e o emprego dos jovens? O Governo deve tomar como referência as experiências das regiões vizinhas, recorrer à reserva financeira para criar um fundo industrial. Vai fazê-lo? Chefe Executivo, faça a favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado Ipsilca. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a toda a população durante esta última vaga pandémica, o pessoal médico e de enfermagem da linha da frente, os funcionários e os voluntários, entre outros, que participaram nos trabalhos de prevenção e combate da última vaga de pandémica. E quanto às perguntas do deputado Ipsilca, em primeiro tem a ver com as novas indústrias e depois a outra tem a ver com a nossa relação com a zona de cooperação aprofundada e, por último, o fundo industrial. O governo já confirmou as 4 indústrias locais de Macau, aliás, já consta do nosso segundo plano quinquenal. Por isso, não vai, este plano ser alterado. E a zona de cooperação aprofundada vai também desenvolver de acordo com o caminho já definido. Quanto à situação pós-pandémica, de fato, estamos a
confrontar dificuldades e desafios. E nesta situação, como é que vamos então desenvolver a nossa nova estrutura econômica? Porque, aliás, esta situação não só se verifica em Macau, mas sim toda a economia global do mundo também está a ser afetada. E na sociedade internacional, as obrigações, o mercado de bolsas, podemos então depararmos-nos com caídas. E todos nós temos que tentar encontrar novas oportunidades. E quanto às indústrias e atividades econômicas emergentes, estão também a aparecer uma atrás das outras. Mas algumas, provavelmente, não são de conhecimento da nossa população. E na zona de cooperação aprofundada, nós acentuamos o nosso desenvolvimento sobre as áreas de ciências e tecnologia e investimentos nas condutas, meia-condutas, e que cada projeto vai exceder provavelmente 40 mil milhões. E por isso, isto quer dizer que vamos ter então muitos produtos derivantes das novas ciências e tecnologia, Microsoft, etc. Que, aliás, já temos então trabalhado muito nesta área de inovação tecnológica. E vamos então estudar e analisar o que é que podemos então fazer em relação aos produtos resultantes da nova ciência e tecnologia. Por outro lado, será que é possível criar um fundo industrial? O governo do último mandato, em julho de 2019, já chegou a apresentar um projeto de 60 mil milhões. Mas só que, por último, foi este projeto retirado. E voltando ao fundo industrial, nomeadamente o fundo soberano, isto foi já falado há muito tempo. No ano passado, e também 2 anos atrás, o fundo soberano, o retorno foi satisfatória, mas este ano já podemos verificar, mesmo os fundos de renome internacional sofreram prejuízos graves até. Por isso, temos que ter toda a cautela, porque a nossa reserva não é muito rica, abundante. E se os nossos investimentos ou apostas não forem bem colocadas, temos de fato ter muito cuidado. Quanto às indústrias novas, emergentes, se o que temos neste momento não são suficientes, temos que então contar com o apoio da nação. Se dependermos meramente de nós próprios, não somos capazes de concretizar. Se tiver um fundo, como um fundo mãe, atraindo a participação de outros fundos, provavelmente isto pode ser um projeto viável. E se for unicamente um só fundo com os nossos próprios investimentos, os riscos podem ser altos. E voltando à sociedade internacional, como a situação é tão má, quanto aos investimentos nesta fase, temos que ainda assumir uma atitude prudente. Muito obrigado. Deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. A Covid-19 é um dos desafios mais difíceis para a estrutura de funcionamento da administração de Macau, desde o retorno à pátria. Estamos há mais de 2 anos e meio com a pandemia.
o que envolve vários trabalhos de comunicação, coordenação entre serviços de mobilização de pessoal. Segundo me dizem, muitos cidadãos ainda se lembram muito bem da ideia do chefe do Executivo quanto à promoção da reforma administrativa do governo. Assim, Sr. chefe do Executivo, através do balanço e da discussão sobre as experiências obtidas durante os últimos 2 anos e meio no combate à pandemia, quais são os principais problemas existentes na administração pública, o que é que merece ser elogiado e consolidado, o que há de errado com isso, qual é o rumo a seguir para melhorar prioritariamente esta situação, de que medidas concretas de forma dispõe. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço as perguntas do deputado Chesapeng. E quanto à reforma da administração pública para o governo, para este governo, podemos dizer que farão aperfeiçoado das estruturas dos serviços públicos, de 30 serviços públicos, ou seja, farão cancelados 4 serviços públicos e através da integração de fundos, estes fundos governamentais passam de 30 para 18, 23 para 18. E temos também controlado a quota do número dos trabalhadores públicos. Agora há 34.629 trabalhadores públicos. Vamos controlar esta dimensão. E agora estamos a acelerar a governação eletrônica. E esperamos que, com a aplicação da governação eletrônica, podemos aliviar a pressão dos trabalhadores da linha da frente. São estes trabalhos que nós temos feitos ao longo do tempo. Em 2020, já alteramos, sim, a lei sobre o subsídio para as forças de segurança. Nós também, sim, procedemos à alteração de leis orgânicas dos serviços de direção dos serviços de educação e desenvolvimento de juventude, entre outros serviços. E para este ano vamos também apresentar à Assembleia Legislativa também a proposta de alteração ao ITAP. E com estes trabalhos de reforma da administração pública que estamos a fazer, de facto, esta reforma está sempre em movimento. E, portanto, vamos também detectar quais são os problemas e falhas que existem na administração pública e estamos a fazer trabalhos para esse efeito. E porque, sim, existem regimes jurídicos, mas devido às mudanças da sociedade e adaptação, à eletronização, então, podemos assim ajustar o número dos trabalhadores dos serviços públicos. Portanto, em agosto vamos apresentar a proposta de alteração ao IDAP. E também contamos com o apoio da Assembleia Legislativa. Portanto, posso dizer que estamos sempre a proceder aos trabalhos desta forma. Deputada Wang Kecheng, para o Sr. chefe do Executivo. O sul de Macau atravessou o maior surto de pandemia nos últimos 7 anos. A situação foi controlada graças às medidas do governo e à colaboração de toda a sociedade. Portanto, tenho de manifestar o meu reconhecimento pelo trabalho do governo, da REM, os agradecimentos ao pessoal da linha da frente, aos residentes pelo seu apoio e colaboração. A nova onda epidémica foi rápida, com amplo impacto. Para o efeito, o governo alargou antecipadamente o âmbito dos beneficiários. O trabalho merece o nosso reconhecimento. A primeira onda de apoio econômico, no valor de 10 mil milhões de patacas, será distribuída em meados deste mês, mas ainda estão por definir as medidas de apoio geral.
Para corresponder às medidas de prevenção da epidemia, muitas empresas, trabalhadores pararam de trabalhar, mas para as despesas cotidianas, durante o surto da epidemia, a população já gastou quase todo o montante do último plano de benefício de consumo eletrónico. As medidas específicas de apoio econômico podem contribuir rapidamente e com eficácia para salvar os indivíduos e o mercado, para manter a estabilidade da população e aumentar a confiança na retoma econômica. Os cidadãos estão muito atentos e aguardam pela aplicação da segunda verba de 10 mil milhões. Os senhores estão reunidas as condições para apresentar os pormenores destas medidas. Obrigada. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela questão colocada pelo deputado Wong Ki-cheng. E acho que hoje vários deputados também colocaram questão em relação à segunda verba de 10 mil milhões de patacas. Acho que no dia 18 de junho descobrimos o primeiro caso de Covid. E no dia seguinte já preparamos para a massa, a testagem em massa, e também já preparamos que temos de ter esta verba para apoiar toda a sociedade. Ou seja, no dia 19 de junho, já o senhor secretário já divulgou sobre o rumo sobre esta verba. E com o esforço de toda a sociedade e com as opiniões apresentadas, o governo também ouviu todas estas opiniões e praticamente já foi confirmado o rumo da primeira verba. Se não existe, pode haver uma justiça definitiva ou absoluta, mas só queremos lutar para chegar ao melhor para ter os resultados melhor possível. Portanto, já definimos os pormenores da primeira verba, e que vai ser divulgado no dia 17 de agosto, após o dia 17 de agosto. E no dia 16 de julho também foi divulgado um relatório oficial para toda a população sobre o rumo principal da segunda verba de 10 mil milhões de patacas. Acho que podem ler aquele documento, ou seja, sobre esta segunda verba, tratando-se de medidas de apoio geral, que é para ser utilizada para todos os residentes de Macau. Acho que já no dia 16 de julho já divulgamos o caminho, o rumo da sua utilização. Então temos de ouvir ou não as opiniões, porque tratando-se de medidas de benefício geral, claro que temos de ouvir a opinião da sociedade. E após divulgado isso, várias associações e individuais sociais também nos apresentamos opiniões por escrito ao senhor secretário. Estamos a continuar a recolher as opiniões, vamos fazer uma análise. E sobre a questão de dar apoio ao externo, isto difere o que nós divulgamos no dia 16 de julho, porque já é o terceiro ano que estamos a fazer isto. Portanto, cada associação, cada indivíduo também pode apresentar as suas opiniões. Sim, claro, enquanto governo, vamos ouvir todas essas opiniões, mas só que não podemos aceitar todas elas. Portanto, eu peço à sociedade para nos dar algum tempo. O secretário também já referiu várias vezes que vamos entrar na análise quanto antes. Só depois de confirmar a utilização da primeira verba que vamos preparar sobre a segunda verba. E no dia 3 de agosto é que nós tivemos
afastamos de uma região de baixo risco e, portanto, a próxima fim da primeira, a confirmação da primeira verba é que vamos entrar na análise da segunda verba. Vamos continuar a ouvir as opiniões da sociedade. Também temos de fazer um cálculo, não só depois de medidas, de adotar medidas de benefício geral, também temos de ver se há um suporte para nós, porque nós temos de divulgar tão cedo. Primeiro, a Assembleia também vai entrar nas suas férias legislativas. Temos de fazer isto em primeiro lugar. Caso contrário, só podemos fazer isto só podemos fazer isto em novembro ou dezembro. Ou seja, após a aprovação do orçamento é que nós podemos preparar os nossos trabalhos. Caso contrário, só após dia 16 de outubro, dia 16 de outubro é que nós podemos preparar os nossos trabalhos. E esperamos que toda a sociedade nos dê algum tempo. Reitero que, tratando-se de medidas de benefício geral para os nossos residentes, sobre esta segunda verba de 10 mil milhões de patacas, sobre opiniões de associações ou indivíduos, não se tratam de uma política do governo. Claro que vamos continuar a ouvir estas opiniões, vai fazer análise, e esses são os nossos trabalhos. Deputado Secalo, obrigado, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. A epidemia está instável e interrompe várias vezes o ritmo de retoma económica, constituindo um grande desafio para a ação governativa. Os diversos setores da população também enfrentam dificuldades sem precedentes. É previsível que a situação epidémica continue muito grave e complexa. A economia do interior da China também enfrenta grandes desafios. Estão todos muito atentos ao seguinte: qual é a saída para Macau nos próximos meses, como é que o Governo vai promover a retoma económica e estabilizar a economia, garantir o emprego e prevenir riscos. O Governo Central afirmou que há que prevenir a epidemia, estabilizar a economia, assegurar o desenvolvimento. A situação atual de Macau é muito perigosa e podemos dizer que estas três exigências do Governo Central são totalmente aplicáveis. Se surgirem novos problemas em qualquer etapa, a sociedade e a economia não serão capazes de os suportar e a estabilidade social será gravemente afetada. Sr. Chefe do Executivo, com a normalização da epidemia, o que vai fazer para melhorar os trabalhos de prevenção e controlo? De que medidas dispõe para estimular a recuperação económica, promover o desenvolvimento diversificado, garantir a estabilidade do emprego e prevenir o impacto dos riscos internos e externos? Quanto ao concurso para as licenças de jogo, o que é que o Governo vai fazer para assegurar a estabilidade do emprego no setor e orientar as concessionárias a participarem no desenvolvimento diversificado? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a questão do deputado Secalo. Após a epidemia, quais os trabalhos que temos que fazer para recuperar a nossa economia, impulsionar também a economia? A epidemia é uma incógnita, porque pode aparecer de repente. Tivemos 200 dias, 300 dias que não tivemos epidemia e estávamos nos trabalhos de estimular a economia, mas vem um surto e vai nos afetar em tudo. E voltamos ao ponto de partida. Agora, no dia 3 de agosto, nós iniciamos como se sermos uma região de baixos riscos. E por isso, quer os serviços de segurança, quer os serviços de economia, estamos já a trabalhar arduamente nestas áreas, nomeadamente como atrair mais turistas a Macau. Isso é agora esse o nosso primeiro passo, porque ainda não, de facto agora ainda não atingimos os objetivos da diversificação da economia e por isso agora vamos ter que manter a nossa economia com aquilo que temos.
e muitas das grandes cidades já têm a publicidade de Macau. A Air Macau está também a trabalhar conosco. A Trip também, a agência de viagens Trip também está a trabalhar conosco para recuperar a nossa economia. E em relação à epidemia, como é que vamos diminuir os riscos? Isso é muito difícil, porque já no passado domingo houve um caso e logo tivemos de fazer os respectivos trabalhos, os testes de ácido nucleico e até agora deram todos negativos, mas ainda não sabemos onde foi a fonte deste surto. Ainda estamos à procura da fonte. Agora é muito difícil. Esta vez, a BA5, Omicron BA5, não é uma simples Covid-19, porque passa de geração em geração. Em toda a China, Macau é a primeira Omicron BA5, e quando Macau teve a BA5, no interior da China não tinha BA5, nem tinha experiências sobre a estirpe BA5. E depois disso, podemos ver que na ilha de Hainan também, e também outros locais do país, também estão a combater a BA5 com todos os trabalhadores da área da saúde. Praticamente ficam logo em lockdown. Será que é muito grave? De acordo com a experiência, parece-me que não são muitas pessoas que precisam dos cuidados intensivos, nem muitas pessoas que precisam de ventilador. A maioria, sim, ficam apenas nos quartos de hotel para efeitos de quarentena. No entanto, o valor CT, quando atinge os 35 pontos, é que pode sair da quarentena. Geralmente, quem tem que BA5 não precisa de tomar muitos medicamentos, mas também não podemos dar ao luxo de ficar sem fazer nada. Não podemos ignorar a BA5. E por isso, logo no domingo, quando disseram que havia um caso, nós tivemos que fechar logo algumas zonas, mas continuamos sem saber a fonte. Fomos para a zona de Portas do Cerco, fomos ao supermercado onde o doente trabalhava, mas não conseguimos encontrar a fonte. Ainda estamos a averiguar o ADN desse surto. Por isso precisamos fazer todo esse trabalho e vamos continuar a combater a epidemia. Agora, sabemos que temos que estabilizar os nossos cidadãos e a recuperação económica está relacionada com isso. No entanto, se continuarmos a ter casos sem saber a fonte, de facto, os visitantes não têm coragem de vir a Macau. Porque podemos ver 80 mil turistas estão presos na ilha de Hainan. Porque nós também temos os nossos problemas, também precisamos que os turistas saiam em primeiro de Macau, senão também vamos ter muita pressão. E por isso, no futuro, sobre o concurso para as licenças de jogo, o que é que se pode fazer para assegurar os postos de trabalho e também incentivar as concessionárias a participarem nos nossos trabalhos. De facto, podem ver que no nosso concurso para as licenças de jogo, esperemos ter uma via de desenvolvimento para Macau. E esperemos que as novas concessionárias podem, então, trabalhar no desenvolvimento de Macau nas áreas não jogo. Esta é a nossa via de desenvolvimento. E em relação aos postos de trabalho, nós, quer em termos de lei, quer em termos de contrato, vamos também regular esta matéria. Deputado Wang Saiman. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe do Executivo,
A recente vaga da epidemia teve grande impacto em todos os setores, pois Macau é uma economia orientada para o exterior, portanto depende muito da água viva para salvar a economia. Olhando para a situação atual, as empresas dependem muito do apoio do governo e da reabertura da fronteira entre Macau e interior da China. Estes setores querem e esperam por melhoria das políticas, restrições fronteiriças. Portanto, precisamos de reforçar a confiança e a experiência dos turistas que vêm a Macau para aumentar o consumo. Senhor Chefe do Executivo, é muito importante consolidar a imagem de Macau, além de apoio de 10 mil milhões de patacas para retoma económica. Que medidas, outras medidas é que o governo vai lançar para apoiar a PME? Vai lançar medidas facilitadoras para a passagem em fronteira para garantir a fonte de turistas. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Gonçalves. Quanto à sua pergunta, eu creio que tem a ver com a criação de um corredor verde para a entrada dos passageiros. Bem, neste momento, as políticas definidas e o caminho que estamos a seguir está, então, praticamente ligados com os planos definidos no interior da China. Todos os passageiros provenientes de zonas ou cidades de baixo risco podem entrar em Macau, como em Xangai, entre outras cidades da província de Guangdong, que podem cá vir sem precisar de isolamento, de ser isolados. Porque se Macau for uma zona classificada como uma zona de alto risco, eu creio que nenhum passageiro pretende cá vir, porque tem de ficar em isolamento, observação médica. Por isso, qualquer passageiro, esperamos que qualquer passageiro, independentemente da sua nacionalidade, possa entrar em Macau, vir a Macau sem isolamento. Mas se assim for, provavelmente isto já não condiz com a política do interior da China. E neste momento estamos a negociar com o interior da China, não, para já, não para falar com toda a Juai, mas esperamos que possamos ter um tratamento uniforme, pelo menos com Hanqing. Naturalmente, não é uma medida unilateral. Isto quer dizer que tem de ser uma medida bilateral. Se nós, depois de adoptar uma política por forma liberalizada, quer dizer que nós podemos entrar ou sair da Hanqing em qualquer momento e esta política seja recíproca. E estamos agora, neste momento, em negociação. E os nossos trabalhadores em Hanqing, a partir do dia 29, já conseguimos, então, ter um corredor próprio para esses trabalhadores. A partir de 29 de julho, que são os trabalhadores destacados para trabalhar em Hanqing, e isto quer dizer que a sua passagem já foi, a partir daquela data, simplificada e facilitada. E neste momento estamos ainda a continuar para ter mais facilidades. Deputado Ngan. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, membros do Governo, colegas. Na normalização da epidemia, a economia mundial continua instável. Muitas cidades enfrentam desafios. Entre as dificuldades encontram-se a oportunidade às cidades que aproveitaram o desenvolvimento dos transportes marítimos, a inteligência artificial e o desenvolvimento do setor de manufação
Muitas adaptaram-se à evolução, aproveitaram oportunidades, definiram planos de desenvolvimento para encontrarem mais saídas para o futuro. Macau também enfrenta uma grave crise de desenvolvimento, pois a economia baseada nos setores do jogo e turismo não se consegue responder ao impacto da redução de turistas, revelando muitos problemas sociais. Senhor Chefe do Executivo, como é que vai aproveitar a segunda medida de apoio financeiro de 1.000 milhões de patacas para assegurar a sustentabilidade de Macau e apoiar os residentes e as empresas? A epidemia é um plano de longo prazo para a economia consiste no melhoramento gradual da estrutura industrial. Como é que vai acelerar a criação de novas indústrias? Vai lançar mais medidas novas em articulação com as políticas vantajosas do Governo Central? Como se pode aproveitar melhor os elementos não jogo para impulsionar a diversificação económica, a formação de grupos de novas indústrias? Como se pode promover a reconversão dos residentes e, ao mesmo tempo, desenvolver as novas indústrias para se criar uma reserva de recursos humanos para as novas indústrias, resolver a questão do emprego, concluir a diversificação económica? Obrigado. A palavra ao senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Anya Kang. Sim, isto tem a ver com a segunda medida de apoio financeiro de 10 mil milhões de patacas e também as questões também têm a ver com as novas indústrias. As novas indústrias têm se desenvolvido de acordo com a evolução da sociedade. Portanto, mesmo sem a epidemia, estas indústrias também vai ser desenvolvidas. E quanto à inteligência artificial, trata-se de foco das novas indústrias, porque isto também tem a ver com o desenvolvimento de outros aspectos tecnológicos e esperamos que os jovens de Macau também podem trabalhar nesse sentido. Na zona de cooperação aprofundada, também já foi lançado um projeto planetário em Hanqing, ou seja, como é que podemos, através da metaverse, para desenvolver as novas indústrias. E assim, espero que os jovens de Macau também possam pensar nisto. A Universidade de Macau também já efetuou muitos estudos deste tipo e também estudos sobre o desenvolvimento de diferentes indústrias e Universidade Politécnica e também a Universidade de Ciências e Tecnologias também já fizeram esses trabalhos. O governo não vai fazer negócios, mas sim vai definir políticas ou rumos a seguir para apoiar essas novas indústrias. Portanto, o desenvolvimento destas indústrias vai contar com os jovens e jovens empreendedores. E, portanto, eu sugiro aos senhores deputados para visitar as diversas universidades locais, porque sabemos que elas, sim, sofreram muitas mudanças e alterações e, portanto, acho que, sim, muitos deputados que estão presentes ainda não foram à Universidade de Macau para ver o que esta universidade fez ao longo desses anos e espero que possam gastar algum tempo, e não só os deputados, mas também os membros do Conselho Executivo possam visitar a universidade para ver o que fez a mesma. E com a liderança do presidente da Assembleia Legislativa, sim, podemos ver o que essas universidades têm feito ao longo dos anos para ver o que podemos fazer para desenvolver novas indústrias. Muitos jovens de Macau, sim, aproveitaram as tecnologias maduras
criadas pela Universidade de Macau para produzir produtos com empresas internacionais. E, portanto, espero que o presidente possa, em conjunto com os deputados, visite os campos da Universidade de Macau em Hanqing. Portanto, todos sejam bem-vindos para ver os resultados conquistados por estas universidades. Sim, portanto, eu apresento esta sugestão ao senhor presidente. Sim, porque muitas indústrias, sim, vão contar com o apoio do governo, mas o governo não vai fazer negócios, porque não se trata de uma instituição comercial. E assim, o governo vai definir políticas para isto. E isto também depende da iniciativa de todos. E também não vai ser o governo a dizer quais são os negócios que a sociedade ou as pessoas vão fazer. E, portanto, temos de contar com o setor comercial e também os jovens para identificar os problemas, porque também constatamos muitos casos de sucesso neste sentido. E, por exemplo, a indústria de grande saúde ou outras indústrias, muitos produtos já estão maduros para serem colocados no mercado. E assim, isto tem de contar com o setor comercial e os esforços de todos. Deputado Mário, obrigado, Sr. Presidente, chefe do Executivo, membros do Governo, caros colegas. A sociedade tem dado grande atenção à aquisição da habitação para responder às necessidades dos cidadãos. O governo manifestou claramente a ideia da construção da habitação dividida em classes. O chefe do Executivo disse no ano passado que o problema já tinha sido resolvido e a política da habitação tinha passado a afogar-se na resolução dos problemas das habitações económicas. Com a atitude positiva do governo, os residentes depositam grande esperança na construção da habitação dividida em classes, mas face ao impacto que a economia de Macau tem sofrido, a aquisição da habitação por parte da população tem ficado mais difícil. Mas, no início deste ano, o governo afirmou que ia lançar o plano pioneiro de habitação intermédia, bem como as residências para idosos. Quanto aos requisitos da candidatura e quando é que vai ser aberto o concurso, não foram divulgadas informações. Senhor chefe de Executivo, qual é o ponto de situação da construção? A sociedade presta atenção ao ajustamento do planeamento dos diversos projetos da habitação económica, número global dos mesmos, a situação da condição dos planos e bem como produção legislativa. Assim, o chefe do Executivo vai ou não prestar esclarecimentos sobre o assunto para aumentar a confiança da população? Obrigado. Chefe Executivo, obrigado, Presidente, obrigado pela questão do deputado Maifon. Acho que essa tarefa é uma das tarefas muito importantes do governo da RAM. Já tivemos planeado 5 tipos de habitação e quando esta questão, eu acho que podemos aceder ao website das obras públicas, já conseguem verificar todas estas informações. Já sabemos qual é o nosso planeamento, o número em geral, sobre a Avenida Wailong, sobre o projeto da Avenida Wailong. Já está incluída no projeto de habitação pública. Só que, olhando para a segunda ronda, a necessidade em relação à segunda habitação econômica, e também o número das candidaturas, entendemos que na zona A, sobre aquele 24
4.000 habitações já corresponde às atuais necessidades. Portanto, no ano passado fizemos um estudo, encarregamos a Universidade de Macau para fazer este estudo. Acho que também podem ver isto no website. Porque é que não é para suspender este projeto de Wailong? Quanto da zona A, prevemos que o número de frações da zona já conseguem satisfazer as necessidades do Ocidente. Então, se calhar, temos de reservar o tal projeto para satisfazer as necessidades dos jovens. E também sobre a lei sobre a habitação intermédia, vamos, se calhar, apresentar a proposta da lei à Assembleia Legislativa ainda este ano. E já o secretário Raimundo do Rosário também referiu que sobre o projeto de Wailong poderá passar a ser para a fase classe intermédia, porque muitos jovens também estão a trabalhar na zona de Cotai. Acho que as habitações melhor correspondem às suas necessidades. Estamos na fase de concepção e quanto à área da tipologia T1 e T2, a área é diferente das frações privadas. E para as frações privadas, a área é diferente em comparação com a T1 e T2 das habitações econômicas. Temos de alargar ou ampliar a área para corresponder à área de ser uma habitação privada. E o total de ser 4.000 frações, vamos ficar reduzir um bocado. E daqui um pouco, se calhar, aí neste final deste ano, vamos concluir os trabalhos de concepção. Sim, para além de ter frações econômicas, também para os jovens poderem adquirir uma fração de intermédia, de habitação intermédia, para os jovens poderem escolherem uma fração econômica ou uma fração intermédia. Sim, temos neste momento terrenos suficientes para a construção de habitações econômicas e intermédias. E já no nosso o estudo, que temos terrenos reservados para esta finalidade. E sobre o projeto do Avenida Wailong, é aquele terreno que pode ser utilizado quanto antes. E é uma nova escolha para os jovens. Portanto, o secretário Raimundo Rosário também já falou sobre este projeto. Não é para suspender, na questão da suspensão, só findo o primeiro contrato, para converter as cláusulas do contrato, temos então a alterar, há que passar por os procedimentos administrativos. Para outras, nunca sustemos ou paramos os nossos espaços na construção de habitações. E este ano, já 4 habitações sociais já entraram na fase do concurso público. E quanto a habitações econômicas, na zona de B1, 4B e 9B, e A3, A12, já estão a iniciar as suas construções, já podem ir lá visitar. O secretário Raimundo Rosário gostaria de convidar os deputados para fazer uma visita inócua naquelas zonas. Já tivemos o senhor secretário Raimundo Rosário vai daqui a nada convidar os senhores deputados para fazer uma visita. E também isto vai evitar haver obras de escavações, haver umas galerias técnicas.
também podem já verificar quantas obras estão neste momento a decorrer na zona A. Bem como também podem fazer uma visita sobre a quarta ligação. Acho que durante as férias legislativas os deputados estão dispostos para fazer uma visita em loco para saber melhor a situação. Não só ouvir o que nós estamos aqui a dizer de uma forma assim tão abstrata, podem ir lá fazer uma visita através de uma forma concreta para conhecer melhor a situação real sobre a situação da zona A. E também sobre galerias técnicas, e também sobre aditamento das instalações. É uma galeria técnica de uma grande envergadura. Acho que é melhor fazer uma visita para lá visitar e, em vez de apresentar intervenções escritas, falando sobre as obras de escavações, porque aquilo não conseguem colocar, por exemplo, na outras avenidas. Eu peço para ver se podem ir lá fazer uma visita. Obrigado. Deputado Leão Ronsay, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, membros do Governo, caros colegas. A Grande Bahia é a estratégia nacional, inevitável a sua sinergia e integração ao longo de mais de 2 anos da epidemia, a cooperação e continua a avançar, mas devido à diferença dos critérios de prevenção políticas de entrada e saída, a integração é lenta, sendo raras as oportunidades de intercâmbio não governamental. Como os jogos turísticos são setores dominantes de Macau, a queda drástica das fronteiras turistas sob a pandemia afeta gravemente a economia e a sociedade. Quanto à vida da população, devido à limitação da migração, os residentes sentem dificuldades nas visitas de integração na Grande Bahia. Os residentes hesitaram quando a aquisição da habitação e ao emprego no interior da China. Para ultrapassar a situação difícil da integração entre as 3 regiões, dinamizar fontes de turistas para o turismo, contribuir para a estabilidade económica e o desenvolvimento pós-epidemia e retomar gradualmente o intercâmbio, deve considerar-se a Grande Bahia como um todo para uniformizar os critérios. Assim sendo, os senhores e os governos já procederam a alguma comunicação e troca de opiniões sobre a articulação entre os diplomas legais e seus complementares da saúde pública. Com a taxa de vacinação em Macau de mais de 90%, é difícil uniformizar os respectivos. Qual é o maior obstáculo e dificuldade? Vai ponderar tomar como projeto piloto a zona de cooperação aprofundada para uniformizar os critérios. Estas 2 regiões já trocaram opiniões sobre o assunto para criar um novo padrão de prevenção para desempenhar um papel de demonstração para a Grande Bahia. Em concreto, vai ser aberta uma via verde para entrada e saída por razões humanitárias e outras específicas sobre a normalização da epidemia. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão do deputado Leão Ronsay. Como já referi quando respondi ao deputado Bonsai Man sobre a Via Verde, se de facto podemos uniformizar essa situação com Hanshin. Sim, a Grande Bahia inclui Hong Kong. E, de facto, como é que vamos uniformizar esses 3 regimes? Não é um trabalho fácil. Há pouco já referi, sim, estamos a dialogar com Hanshin, se é possível fazer isso em termos de epidemia, mas falando da Grande Bahia, isso tem que reunir os requisitos definidos pelo país. Não é que Macau não incluir Hong Kong e outras cidades da Grande Bahia e conseguimos resolver. Não é assim, nós não podemos decidir isso. Isto é da competência do governo central, porque os serviços alfândega é da competência do governo central. E por isso, desde 3 de agosto, quando abrimos as fronteiras, nós temos que discutir e termos a aprovação do governo central é que podemos abrir as fronteiras. E às vezes isso não é assim tão fácil. Se nós, 9 cidades, vamos dialogar e vamos fazer a nossa maneira, não é assim tão fácil. Porque o governo central tem
as suas normas e nós temos que seguir. E por isso, por enquanto, não consigo responder à sua questão. No entanto, vamos então esforçar para atingir os critérios do ZUAI e abrir as fronteiras. Porque ZUAI, já desde sempre temos as nossas vias verdes, nomeadamente todos os bens que precisamos diariamente, os produtos frescos, comida, vem de ZUAI. Desde o pico da epidemia até agora, nunca se parou. Nós temos, então, a via verde. E eu creio que se for uma situação de doença, também podemos resolver, mas temos que ver caso a caso. E por isso, vamos reforçar os nossos trabalhos na zona de cooperação aprofundada. Isso é mais fácil. Agora, discutir com as 9 cidades, por enquanto não é possível aplicar tudo isso. Muito obrigado. Deputado Matisen. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos dirigentes do Governo sobre a liderança do Chefe do Executivo, bem como o pessoal da linha de frente, voluntários pelos esforços enviados para que Macau conseguisse obter resultados. O espírito de desporto consiste na luta contra as adversidades e em desafio contínuo neste momento epidémico torna-se mais necessária a transmissão de energia. Nos últimos anos, os atletas obtiveram resultados excelentes, trazendo glória para Macau. Para ter bons resultados, ganhar competições, é preciso ter um bom estado de competição, mas com o adiamento dos Jogos Asiáticos, com o recente surto em Macau, os recintos desportivos, salas estiveram encerrados. Os atletas apenas puderam fazer exercícios de manutenção. O ritmo de treino dos atletas ficou prejudicado. O setor desportivo está extremamente preocupado com os Jogos Asiáticos de Hangzhou, e as universidades de Chengdu, os Jogos Nacionais de 2025, todos estão atentos à forma como os atletas vão treinar e preparar-se para os eventos. Então, chefe do Executivo, como é que o Governo vai equilibrar o ritmo de treino dos atletas com as medidas preventivas? Como se pode ajudar os atletas que participam em estágios de treinos fora de Macau a manterem o seu estado competitivo durante o período de isolamento após regresso a Macau? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do Sr. Deputado Matisen. O treino dos atletas é muito importante devido à recente pandemia. No nosso programa de formação e de treino dos atletas, utilizamos então Macau Dome para servir de local de isolamento. Por isso, entendemos que é melhor colocar as pessoas nos hotéis de observação médica do que no Macau Dome como hospital campanha. Entendemos que os hotéis reúnem melhores condições, por exemplo, quer em termos de alojamento ou de refeição. E só que depois da estabilização da situação, então já deixamos de utilizar Macau Dome para o efeito, esperando com esta medida os atletas possam retomar quanto antes as suas ações de treino. O governo tem sempre vindo a apoiar os atletas nos treinos e na participação das diferentes competições noutras terras, noutras localidades. O apoio foi dado desde sempre. Também estimulamos os nossos talentos atletas a participar em ações de formação e de treino de curto e de médio prazo, como os atletas da área de caráter, também estão preparados para irem à Austrália e depois da área de natação para os Estados Unidos da América. O governo tem sempre vindo a dar o apoio para os treinos e formação coletiva dos nossos atletas. Em primeiro lugar, esperamos que
os trabalhos a serem realizados em Macau sejam retomados quanto antes e, quando for necessário, vamos dar o apoio para se deslocarem para Macau. Deputado Royson, Senhor Presidente, Senhor Chefe do Executivo, agora a epidemia está estabilizada, funcionamento social está em normalização gradual. Gostaria de agradecer ao pessoal da linha da frente de apoio pelo árduo trabalho realizado no combate à epidemia, nomeadamente o espírito de sacrifício dos trabalhadores em circuito fechado. Desde o início desta ronda da epidemia, o governo adotou medidas preventivas. No início, o que contribuiu para reduzir efetivamente o risco de transmissão do vírus em grande escala nos lares. Mas a epidemia está a mudar e uma nova vaga pode voltar a qualquer momento, e tendo em conta que os idosos são mais suscetíveis à infecção, o governo deve reforçar a adoção de medidas de prevenção e de carinho para se preparar antecipadamente para qualquer cenário possível. Senhor Chefe do Executivo, há que proceder a uma avaliação global de todas as medidas, nomeadamente há que proceder à avaliação das medidas preventivas em lares de idosos, bem como ao ajustamento das políticas para melhorar, proteger a segurança dos idosos, assegurar os direitos e interesses razoáveis do pessoal dos lares. Como é que se vai incentivar ainda mais os idosos doentes crónicos a receberem a vacina? A epidemia é frequentemente acompanhada por um grande número de informações e muitos idosos tiveram dificuldades na devida adaptação durante o combate à epidemia e não souberam o que fazer face às várias medidas do governo. No futuro, há que apoiar eficazmente os idosos na sua adaptação ao desenvolvimento tecnológico, especialmente reforçar os serviços de prevenção epidêmica e de cuidados prestados aos idosos que vivem sós. Como é que isto vai ser feito? Muito obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Chefe do Executivo, obrigado. Agradeço as perguntas do deputado Royson. Aqui também gostaria de agradecer os trabalhadores dos lares pelo esforço contribuído, porque não podem ir a casa. Podemos ver que nesta epidemia nós damos muita atenção à gestão dos lares, que envolvem 1000 idosos, dezenas, e há também casos de mortos de 6 idosos devido à epidemia. E eu lamento esta situação, e para aprender com estas lições e sem os trabalhadores dos lares que se sacrificam, se calhar vamos enfrentar maiores riscos, porque sim, estão em causa idosos com doenças crônicas ou idosos acamados. E, portanto, estes trabalhadores dos lares merecem o nosso respeito e elogio, porque estavam a trabalhar durante 40 e tal dias nos lares, apesar de medida de 7 mais 5 dias para ir ao supermercado, mas estes trabalhadores não puderam ter contato com a sociedade em prol da segurança dos idosos. E para fazer estes trabalhos é necessário alguém se sacrificar. Sabemos que estes trabalhos não são fáceis. Os idosos em lares precisam mesmo de cuidados dos trabalhadores. E estes
idosos que podem passar esta epidemia com calma, é porque os trabalhos e os esforços dos trabalhadores. Sabemos que a taxa de vacinação dos idosos em lares é alta e com os esforços, devido aos esforços dos trabalhadores dos lares. E isto pode reduzir o número de infecções. Agora, existem ainda mais de 7.000 idosos que não moram nos lares, não receberam as vacinas e, portanto, estamos a incentivar os mesmos a tomar vacinas. E para futuro relaxamento das restrições de passagem transfronteiriço, isto é mesmo muito importante. Agora, sim, existem mais de 7 a 8 mil idosos não vacinados. E, portanto, vamos fazer mais trabalhos para os apoiar, porque os deputados também têm mais contato com eles. E também os líderes das associações que estão presentes cá. Esperamos que possamos contar com o vosso apoio para a vacinação dos idosos, ou seja, mais de 7.000 idosos que não moram nos lares e não receberam a vacina. E, portanto, vamos reforçar ações de divulgação para, assim, garantir a saúde e a segurança dos nossos idosos. E quanto à aplicação de tecnologia digital pelos jovens, eu sei que os idosos têm dificuldade em aplicar estas tecnologias novas. E sabemos que sem estas tecnologias novas e digitais, por exemplo, para mostrar os códigos de saúde, precisamos desta tecnologia. E para os idosos em lares, porque não saem dos lares, então não precisam desta tecnologia. Mas para os idosos fora, então, associações também podem prestar apoio aos idosos na aplicação desta tecnologia digital. Sim, podemos também lançar apoio econômico e mesmo a companhia de telecomunicações também presta apoio aos idosos para adaptar-se à nova tecnologia. Se calhar, os idosos não sabem bem como utilizar esta tecnologia como os deputados presentes, mas esperamos que associações possam prestar apoio nesse sentido. Obrigado. Deputada Sompek, obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Primeiro, gostaria de reiterar o meu profundo respeito e agradecimento a todo o pessoal da linha da frente no combate à epidemia. Como referiu o chefe do Executivo, a nossa maior dificuldade é o desenvolvimento econômico e o fator fatal é a falta de turistas. Em resultado, muitas lojas, PMEs, encerraram-se com as dificuldades na vida mais agravadas. Portanto, para atrair turistas para Macau, só através desta medida é que podemos retomar a economia e estabilizar o desenvolvimento econômico. O governo está a reforçar a divulgação, publicitação de Macau. Só que as cidades com visto individual são aquelas de primeiro nível e as cidades de segundo nível
são poucas que conseguem pedir visto individual. Portanto, face aos desafios, o governo tem que garantir o ajustamento da estrutura de visitantes para explorar mais grupos de clientes. Senhor Executivo, o mercado de consumo do interior da China, baseado numa produção de 1.400 milhões, é o maior do mundo. Como é que o desenvolvimento turístico de Macau, no contexto da integração do desenvolvimento global do país, como é que será o posicionamento para melhor promover o mercado turístico? Há que explorar as cidades de segundo nível. Senhor chefe executivo, obrigado, presidente. Agradeço pelas questões deputadas Song Pei. Quando a atração turística, sim, há um mercado dentro da China com uma população de 1,4 mil milhões. Mas nós estamos a ver uma diferenciação de uma cidade de primeiro ou de segundo nível. E, francamente, no ano passado, o suporte da cidade de segundo nível é enorme para nós. Para além de 9 cidades da Grande Bahia, e a maior parte destas cidades pertencem a cidades de segundo nível, aliás. Portanto, para nós não há qualquer diferenciação de ser cidade de primeiro ou segundo nível. Desde que sejam turistas, todos sejam bem-vindos para estar em Macau. Sim, de turistas de segundo nível também vão viajar até a cidade de primeiro nível. Portanto, para nós não há qualquer diferenciação. As ofertas também são as mesmas para as cidades de primeiro e segundo nível. Nunca tivemos este tipo de diferenciação. E quanto à questão do visto individual, nunca paramos de negociar com estas cidades. E sobre a liberalização, isto depende das políticas do nosso Estado. Vamos lutar e vamos continuar a lutar para isto. Queremos que possamos ter mais turistas. Só que, recentemente, devido à situação epidêmica, e tudo passa rápido, depois de estar numa cidade, tem receio de não poderem voltar à sua terra natal. Têm medo de estar isolados ou em quarentena e, portanto, nesta fase, todos têm receio de visitar para outras cidades. E estamos, neste momento, a ter melhor publicidade, que Macau é uma cidade estável e segura para atrair mais turistas do interior da China. E a nível ao estrangeiro, estamos abertos a Portugal e também vai fazer um estudo se pode haver uma passagem com outros países, mas só que tem de primeiro passar pela quarentena. Mas isto tem de seguir as políticas do nosso Estado. Se outros países estão dispostos a chegar a Macau, mesmo com a quarentena. Aliás, já estamos a fazer este estudo antes do dia 18 de junho. Só que, após esta data, por causa da epidemia, suspendemos esta tarefa. E quanto internamente, por causa de falei, não há qualquer diferenciação das cidades. E mesmo para a parte oeste do nosso estado, também estamos a lutar, a negociar. E os serviços de turismo também já organizaram muitas atividades para atrair turistas do oeste, do interior da China. Ao fim e ao cabo, o essencial é que tem excursões
porque mesmo com o visto individual é difícil atrair os turistas. É melhor ter excursões, portanto, excursões é muito importante. Vamos lutar para criar mais excursões. Após o dia 3 de agosto, o governo já iniciou este tipo de trabalho. Obrigado. Deputado Leilão Wong. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. A persistência da pandemia afeta a economia, a vida da população. Os setores foram afetados, o mercado de emprego nunca mais recuperou. Entre abril e junho, o desemprego aumentou para 4,8%. O desenvolvimento econômico, ambiente de emprego não permite otimismos. O governo tem que divulgar, quando entra a segunda edição do plano 10 mil milhões para todos. É de referir que o presidente Xi Jinping afirmou que o emprego é o maior componente do bem-estar da população. Assim, saber qual é a forma eficiente para ajudar os residentes no acesso ao emprego é uma prioridade. Senhor Chefe do Executivo, o governo sublinha várias vezes a garantia da prioridade dos residentes no acesso ao emprego. Vossa Excelência respondeu em abril passado que o governo ia assumir uma atitude aberta para resolver o desemprego, dar prioridade aos residentes, só que a situação piorou bastante e o governo deve ter planos de resposta, sobretudo sobre as medidas de apoio ao emprego e regras de saída dos trabalhadores não residentes. O governo tem algum plano? Os desempregados estão muito atentos às medidas para o aumento das oportunidades de trabalho e da oferta de vagas. Mas, como é difícil fazer previsões sobre a recuperação econômica, o senhor pode adiantar os detalhes das medidas de apoio à população? Vai ser concedido apoio pecuniário adequado? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão do deputado Leilão Wong sobre o tema do desemprego. Nós estamos ativos, muito ativos, sobre a resolução do problema do desemprego. No dia 12 de abril, a deputada Lei Cheng-yi sugeriu uma questão e também nós, de facto, também aplicamos a sugestão da deputada Lei Cheng-yi. E, no entanto, ainda estamos à espera dos resultados. Já fizemos isso. Os nossos trabalhos nunca ficaram parados. Em finais de junho de 2022, nós tínhamos 163 mil, cerca de TNRs. E agora já diminuímos 34 mil de TNRs. A maioria é da área da hotelaria e restauração e também diminuímos TNRs da área das outras áreas. Estamos a diminuir o número de TNRs. Na construção civil, por exemplo, nos novos concursos públicos, esses concursos, essas obras públicas não podem ser feitos por TNRs. Esperemos que, então, as empresas possam disponibilizar 5 mil postos de trabalho para a construção de habitação pública. A nossa taxa de desemprego atual é de 4,8%. Mesmo que seja 5%, e cada por cento é 3 mil pessoas, então 5% é 15 mil pessoas, mas temos 8 mil registrados da DESAL como desempregados. E por isso, os residentes que agora não têm trabalho, façam o seu registro na DESAL para nós fazermos o nosso trabalho. Desde que seja um setor que o residente queira trabalhar, nós podemos abrir esses postos de trabalho. No entanto, sabemos que há alguns setores que é necessário quadros qualificados. Em termos de desemprego, se for 5%, são cerca de 15 mil trabalhadores. Agora, temos 100 e tal mil TNRs. Será que vamos cancelar todos os 100 e tal mil TNRs e resolver
o desemprego? Claro que sim, porque o número de TNRs é muito maior. Mas será que os desempregados conseguem então fazer o trabalho que estão a fazer os TNRs? Temos que pensar. Por isso, estamos ativos nos nossos trabalhos. Agora, e em relação aos segundos 10 mil milhões, há pouco já falei e não vou repetir. Por isso, gostaria de ouvir as vossas opiniões e vamos acelerar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Deputado Pereira Coutinho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, membros do Conselho do Executivo. Muito obrigado. Primeiro, pelo convite interessado pelos senhores chefes do Executivo, a todos os deputados para visitar a ilha de Hengqin e a Zona A. Mas gostaria de convidar o senhor chefe do Executivo para visitar mas não vai ficar a comunidade. Nas redes sociais. Isto porque a população está a sofrer muito. As dificuldades são agravadas, sobretudo a classe baixa. Nunca experimentei, mas esta vez sim encontrei um senhor que me pediu ajuda, dinheiro, disse que tem fome, pediu emprestado 100 patacas, mas dei-lhe. E o outro pediu ajuda, pedindo 200 patacas. Nunca tinha experimentado este tipo de situação. O senhor chefe do Executivo disse que não há igualdade absoluta. Há sempre grupos mais desfavorecidos. Mas por que há esta reação tão forte em relação a 3 mil patacas? Se todos conseguíssemos uma vida satisfatória, ninguém se opunha a estas 3 mil patacas. Agora, os idosos acamados só gastam mais de 1000 patacas nas fraldas. É uma dificuldade muito grave. Famílias com 3 filhos, o sofrimento é muito. Têm de pagar as prestações, alimentar os filhos. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Pereira Coutinho. Quanto às 3 mil patacas, há pouco já referi muito claramente que estamos a ouvir as diferentes opiniões das associações. E, por isso, espero que o senhor deputado não venha induzir as pessoas em erro ou misturar as coisas, porque neste aspecto temos de estar claros. As 3 mil patacas são, então, sugeridas pelas diferentes associações. Da nossa parte, limitamos-nos meramente em acolher essas opiniões. Mas será que está em causa a igualdade absoluta? Não. E, por isso, nós não, há tantos anos, não é só este ano, já é pelo 3º ano que estamos a fazer a mesma coisa. E, por outro lado, a nível da sociedade, os residentes da camada mais baixa, sabemos das suas dificuldades e as situações que o senhor deputado acabou de referir. Esses cidadãos podem, então, deslocar-se à IAS. Eu creio que temos o Instituto da Ação Social, vai, de certeza, ajudá-las. E até o senhor deputado pode ir em conjunto com esses cidadãos residentes até a IAS para obter o devido apoio. De fato, da camada de base, o nosso apoio nunca sofreu alteração. Aliás, vamos ainda reforçar a nossa ajuda. E quanto aos segundos 10 mil milhões, vamos ainda ouvir mais opiniões. Muito obrigado. Deputado Lanoy, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Macau acabou de passar pela situação da epidemia mais grave, que causou grande impacto na economia. O governo implementou várias rondas de apoio econômico.
anunciou a nova ronda de medidas de apoio econômico destinadas aos trabalhadores e escutou as opiniões do setor laboral para incluir os desempregados. Isto demonstra o carinho, mas alguns trabalhadores, crianças, donas de casa e idosos continuam sem ser beneficiados. Então, o governo deve lançar quanto antes o segundo apoio generalizado. Estamos profundamente cientes que a ajuda financeira só pode resolver problemas urgentes. O mais importante é garantir o emprego. As taxas de desemprego já subiu para 4,8% e a de subemprego atingiu 4,1%. Há recém-licenciados e estão a entrar no mercado de trabalho, portanto, o governo tem que lançar medidas de apoio ao emprego, criando mais postos de trabalho. A DESAL otimizou o serviço de colocações online, disponibilizando informações sobre as vagas. Apesar das 4.500 vagas, a taxa de desemprego continua a subir. A administração tem de saber o porquê do contínuo insucesso das colocações. Quando é que vai ser lançado o segundo apoio generalizado? Vai criar postos de trabalho na área do combate à pandemia. A taxa de colaboração é baixa, então tem que ser introduzida a melhoria nas medidas. E então a população presta muita atenção aos trabalhadores não residentes. Como é que o senhor chefe executivo vai garantir a prioridade dos residentes no acesso ao emprego? Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lanuai. Quanto à questão de emprego, que há pouco já falei, sim, eu sei que a situação de desemprego é muito grave. E agora, os postos de trabalho para posto de testagem, nós exigimos que seja dada prioridade aos locais. Se em Macau não existirem, sim, trabalhadores com experiências, trabalhadores locais com experiências. Então, neste caso, podemos contratar os trabalhadores dentro da China. Sim, Zhuhai destacou 600 trabalhadores para apoiar o trabalho do combate à epidemia. E com os nossos esforços e com os esforços do setor médico de Macau, nós já contratamos muitos locais para servir de recolhedor de amostras nos postos de testagem. Porque é que há dificuldade nas colocações profissionais. Eu e o senhor secretário já estamos a pensar sobre isto. E sabemos que sim, sim, há muitas empresas e também perguntamos às empresas se após 18 de junho precisam ainda desses trabalhadores e agora já há empresas a afirmarem que não têm essa necessidade de contratar esses trabalhadores não residentes. E quanto às regalias, condições de trabalho já foram divulgados e foram muito claros. E se os residentes pretendem candidatar-se a estes postos de trabalho, também podem. Porque nós também dialoguei com as instituições responsáveis pelas testagens, se é necessário tantos não residentes, trabalhadores não residentes. Já fizemos estes trabalhos para efeitos de colocações profissionais e isto pode contribuir para reduzir 1,5% da taxa de desemprego. Mas há também pessoas que, por causa do salário, estão ainda a escolher os postos de trabalho, mas de qualquer maneira nós ainda estamos ainda a abrir estes postos de trabalho para residentes. E espero que em conjunto possamos resolver o problema de desemprego.
deputado Lei Zhangyu, senhor chefe do Executivo, com o impacto contínuo da Covid-19, destaca-se ainda mais a fragilidade da economia causada pela não diversificação das indústrias, resultando na queda drástica das receitas financeiras. O governo pretende promover o desenvolvimento sustentável socioeconómico com a poupança de recursos, mas, perante o impasse no alargamento das fontes, parece que só pode continuar a gastar a reserva financeira. Desta epidemia, o governo já mobilizou 167,8 mil milhões de patacas da reserva financeira para promover o emprego. Face a este ritmo de uso do erário público, se não houver outra fonte de receita, reservas, mesmo muito abundantes, vão acabar por escutar. Temos de diversificar as indústrias, mas devido à epidemia, os respectivos trabalhos depararam-se com dificuldades. Já se passou metade do mandato do governo. Que resultados é que a diversificação adequada da economia pode alcançar? Quando é que a mesma pode ter um papel mais importante nas receitas financeiras do governo? Senhor chefe do Executivo, segundo as previsões, quais são os resultados que a diversificação da economia, com foco no desenvolvimento de 4 grandes, pode obter durante o mandato do governo? O governo já definiu alguns objetivos ou indicadores, por exemplo, o peso das vendas nas receitas financeiras? Obrigado. Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pelas questões do deputado Lei Zhangyu, que há bocado falou sobre essas quatro grandes indústrias, especialmente sobre o peso das mesmas nas receitas financeiras. E posso falar, em primeiro lugar, sobre o peso das atuais indústrias o PIB. Acho que o deputado conhece melhor, mas eu posso falar um pouco sobre isso. Em 2020, com a nossa estrutura das indústrias, o setor do jogo ocupava apenas 21,3% em 2020. Sobre o setor de imobiliário, na altura era de 7,6%, para o banco dos seguros, 12%, para o setor de restauração, na altura, apenas 1,68%, para a hotelaria, 1,1%. E para venda retalho, 6,9%. Para a indústria, 2,3%. Ou seja, a hotelaria mais restauração, com a soma das dois, só atinge a percentagem da indústria. Mas só que são os dois setores que contratam mais pessoal, que conseguiu resolver a questão de desemprego. Sim, qual é a meta para estas quatro indústrias? Sim, claro que temos o nosso objetivo e também vai ter no segundo plano quinquenal, temos uma meta. E para as convenções de jogo não pode ser inferior a 40%, porque a maior parte dos nossos receitas provém destes dois setores. E para o setor financeiro, pode atingir 15% ou não. Para a venda retalho, pode chegando também a 15% ou não. Um bocado o que eu referi é da estatística de 2020. Mas no ano passado, a venda de retalho aumentou para 10 e tal por cento. E para o setor imobiliário ou construção civil, também pode ser atingido até 15% ou não. Estão divididas em 5 parcelas. E são o que nós pretendemos fazer. E, francamente, o imposto é baixo.
e praticamente só com este 20% já consegue cobrir as nossas despesas. Mas só que nossa meta tem que ser clara. E se nós queremos aumentar os impostos para dos outros setores, ou da restauração, acho que não consegue, podendo ter muitas receitas fiscais com outros setores. Acho que os caros deputados ainda conhecem melhor do que eu a nível de matemática. Em 2021, ainda não temos os pormenores, mas o setor de jogo ocupou 28%, da restauração houve um aumento, atingindo 2,9%. Venda retalho 10,6%, dos bancos do seguro 14,5%, da administração pública 8,4%, para os hotéis, construção civil e educação do ano passado ocupavam 36,2%. E com esta estatística, olhando para toda a nossa estrutura, temos de saber qual é a nossa estrutura. E só depois de saber isto é que podemos definir as nossas metas. Há bocado falei de 5%, 15%, 15%. Existem critérios? Não. Sim, claro que temos para os bancos e dos seguros. 15% era bastante alto ou não? Não, porque já fizemos uma previsão. E se nós podemos forçar um bocado, a venda retalho pode atingir mais do que 15%. Temos de já prever para o ano de 2023, 2024. E antes, o setor de jogo era de 65% em 2013 e 2014, só que não era uma situação bastante saudável. Isso com esta distribuição para estes cinco setores, é uma estrutura de uma diversificação econômica. Sim, claro que não consigo falar do imposto, do número em si, mas só que também temos de ter um desenvolvimento saudável e esperamos que haja um equilíbrio para o desenvolvimento dos nossos setores. Com esta estrutura setorial, também houve 9 pedidos para alteração da finalidade no tal parque, que antes era de 9 metros de altura. Pode haver uma alteração desta altura de construção. Também a Universidade de Ciências também já também pediu para haver um desenvolvimento em conjunto no parque. Sim, temos um centro de dados, também uma fábrica farmacêutica do Japão também já está lá, cidade. Este é o rumo do desenvolvimento da nossa sociedade. Também queremos que outras associações do setor industrial também possam ver o que pode ser desenvolvido. São setores potenciais e o nosso objetivo é para haver uma melhor diversificação de diversos setores. Também temos de aguardar pelos estudos das diversas universidades,
Ou seja, neste momento, diversas universidades também fazem um estudo sobre isso. Depois de ter uma compilação de tudo isto, vai fazer uma análise e uma discussão sobre estas 5 vertentes. Sim, o setor de jogo já é um setor fixo, mas para outras, claro também, mas o essencial é que haver uma otimização. Sim, já temos o nosso rumo de desenvolvimento, o secretário Lei também fez muitos trabalhos de estudo, mas só que sem ter tudo concluído, não podemos divulgar os pormenores. Só estou a falar do enquadramento dos nossos trabalhos e também depende muito da mudança da epidemia. Sim, o melhor plano que seja também pode ser modificado com a situação real. Sim, já estou neste cargo durante 3 anos, só que estou quase todos os dias a enfrentar diversos trabalhos em relação à epidemia. E também pensamos ter melhores planos nas férias de verão, mas afinal não podemos por causa da epidemia. Sim, não podemos. Houve sempre problemas nos períodos dourados, mesmo no ano passado, no dia 1 de outubro também, 2020, que é o ano que nós sofremos mais. Também isto a nível mundial também. Também houve guerra. Por isso, este ano é muito difícil para nós fazer previsões. Mas só que vamos continuar a enfrentar tudo isto e agradeço imenso pelas suas questões. Então, vamos fazer um intervalo de 20 minutos.